A gente continua pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, né? Entrevistando aqui o Dr. Miguel Thiago, ele que é presidente do PROCON. Mas agora, Dr. Miguel, eu quero conversar com um professor de política, porque a gente não, é um fato. O cidadão se forma através da educação e a educação, ela é um projeto de política de Estado, né? Porque vivemos hoje, em função da violência, vivemos menos, mas viveríamos mais. Então, a nossa vida é como se fosse uma política de Estado, né? E há aí algumas ações de políticas de governos, essas coisas. Mas eu deixei uma pergunta antes do intervalo. Nós estamos com 32 partidos no Brasil, podendo ter mais 2. Existe, na opinião do senhor, que é professor nessa área, nós temos espaço para tantas ideologias diferentes assim num país igual ao Brasil? É interessante observar essa quantidade de partidos que nós temos. Até a nossa própria Constituição, ela veio num momento de uma reação, numa situação em que havia uma limitação de partido político. Só poderia ter 2 partidos, na época da ditadura militar, que a gente ainda lembra um pouco disso, porque nós vivemos parte da ditadura militar, podia ter só MDB e Arena, Aliança Renovadora Nacional e Movimento Democrático Brasileiro. Com o advento da nova Constituição, havia um sentimento do povo brasileiro no sentido de dar liberdade para aqueles que tivessem condição de criar partido, que pudessem criar os partidos para que ali expressasse o seu pensamento. Então foi uma reação em relação a essa opressão ideológica. Ok, inicialmente foi interessante, você começou a ver aí partidos com linha bem definidas, tipo PFL, PDS, PT, PMDB, que era uma herança do PCB, ok, PCdoB, PCB, que embora parecidos, mas eles tinham raízes diferentes, as suas ideologias diferenciadas, ok. Uma quantidade de partidos expressando ali as suas posições ideológicas. Até aí, ok, vai muito bem. Posteriormente, foram criando siglas no sentido de acomodar determinados grupos sem a devida fundamentação ideológica, sem a devida, eu diria, consistência de ideias, mas com objetivo pura e simplesmente de se articular para negociar ministério, negociar secretarias, negociar órgãos públicos e negociar até não sei mais o que, mas negociar. E esses grupos se fortaleceram e se tornaram partidos, foram fazendo partidos. Aí quando você pergunta, tem necessidade dessa quantidade de partido político no Brasil? Eu diria, sem medo de errar, não tem necessidade. Nós podemos ter muito menos partidos e partidos que vão acomodar posições ideológicas o suficiente para a disputa do poder, porque o partido político ele é um instrumento para se chegar ao poder, porque o grande debate ideológico, o debate de que concepção de Estado cada um quer ter, acontece no partido político. O partido tem que vir com essas ideias. Agora, tem uma quantidade aí que estão com outros objetivos, não exatamente para assumir o poder do Estado. Em função disso, doutor Miguel e professor, começam a surgir alguns partidos que se prestam, basicamente, a comercializar, porque todo mundo sabe que não tivemos reformas políticas no Brasil ainda, foram todas eleitorais. Tiraram showmício, tiraram isso, tiraram aquilo, mas reforma política mesmo ainda nós não tivemos. E esses partidos, quando chega no período da eleição, eles vendem a sua ideologia e fortalecem a imagem do gestor, do político, né? Tanto é que a gente fala que hoje no Brasil nós vivemos a crise das imagens, né? Porque é muito difícil você ter uma imagem do partido, você tem muito mais a imagem da figura que está disputando o pleito e não aqueles partidos que compõem aquela chamada coligação. Desculpe a expressão, mas essa promiscuidade política,
no Brasil. Não seria tema, inclusive o próprio ministro Joaquim Barbosa, ele retomou a questão da cláusula da barreira, outras coisas que a gente pensava que poderia existir, que seriam realmente reformas políticas, mas não acontece. São partidos que ninguém conhece, não sabe, mas tem direito ao fundo partidário, tem direito a negociações e direito agora, como por exemplo, um partido que está oferecendo o partido para que uma candidata seja eleita por aquele partido, ou seja, são ideologias diferentes, mas na hora de se cacifar, aí começam a servir como base de apoio e até mesmo faturar, já que o tempo da televisão hoje, ele é determinante na escolha ou então até para o conhecimento do eleitor sobre a questão não do partido, mas do político, porque os partidos hoje não aparecem mais na televisão, aparece só a figura do político. Estava na hora da gente, como é que o senhor vê essa situação promíscua e o que o senhor pensa, essa questão da cláusula de barreira, aonde um partido que não alcançasse um número X, ele seria extinto? Seria momento da gente discutir isso? Eu quero crer que a reforma partidária não só é o momento, como eu acredito que está passando da hora dessa reforma partidária. Precisamos mudar bastante essa configuração que nós temos hoje. Hoje existem exigências legais para a estruturação do partido. Não é fácil, mas quando existe uma articulação a nível nacional no sentido da montagem do novo partido, é porque, em regra, esse pessoal está bem articulado que consegue montar o partido. E aí vai se montando mais partidos e mais partidos sem necessidade. Eu diria que essas barreiras precisam existir, até para alguns já existentes deixar de existir. E poderia se agrupando numa linha mais de ideias em torno de determinadas siglas. Isso é possível, diminuir o número de partidos, mas de tal forma que o povo não perca esse sistema representativo. Da forma com que funciona a nossa república, o nosso Estado brasileiro, em termos estruturais, ele está bem. O problema é que as pessoas que assumem o governo, elas já trazem nelas uma carga cultural do levar vantagem, e aí é um problema. Mas eu acredito que muda também esse quadro partidário à medida que a população muda também. Uma coisa não é independente da outra. Os políticos precisam mudar. A sociedade brasileira precisa mudar, porque naturalmente vai exigir dos políticos e só serão eleitos aqueles políticos que realmente estiverem em sintonia com bons propósitos. Hoje de manhã eu vinha para o trabalho, botei o rádio numa rádio e noutra, numa e na outra, mas as duas o tempo todo mostrando um quadro brasileiro, um quadro da política brasileira, muito catástrofe, de muita catástrofe mesmo, e mostrando como se não fôssemos chegar a lugar nenhum. E aí, falando mal dos empresários, falando mal principalmente do político. Hoje, falar mal do político virou moda, virou regra falar mal do político. Olha, é uma coisa equivocada. Se nós escolhemos nossos representantes, nós precisamos fortalecer esses representantes e cobrar mais deles. Agora, a forma vulgarizada que se fala, aí o próprio representante já começa a não dar bola, porque é tão vulgarizado que é muito ruim. A imprensa americana, por exemplo, ela é uma imprensa que dá transparência total. E diz que qual partido a tendência que ela tem, né? Ela não se esconde atrás de uma pseudo-liberdade para fazer propaganda. A imprensa americana, você pega um jornal, ele já diz claramente qual que é a tendência dele e o outro também já diz a tendência. Então a pessoa já lê sabendo a tendência do jornal e daquele segmento. Tem uma transparência com um diferencial fundamental da nossa imprensa brasileira, que o que acontece com a nossa imprensa? Lá você tem patriotas por trás do jornal, escrevendo e publicando, fortalecendo o patriotismo americano. Aqui nós temos
detonando com o patriotismo, falando mal do patriotismo, falando mal dos políticos e sem ter uma política propositiva, sem apresentar alternativa, só mostrando terra arrasada, de tal forma que não adianta mais lutar por mais nada. Isso nos deixa muito entristecido. Nós precisamos, porque a nossa sociedade brasileira está melhorando. A cada tempo nós temos pessoas mais conscientes, menos analfabetos, pessoas mais sérias, em pontos mais estratégicos, mas aí até aqueles sérios se confunde com os demais, porque todo mundo fala mal de todo mundo. Isso nos deixa entristecido mesmo. Então, uma reforma política, o repensar da sociedade, o método da representação política, tudo isso está na hora de fazer aí uma reforma. E nós sabemos que no governo federal, até a presidente Dilma, ela tem vontade de fazer essas reformas, mas aí tem aqueles caciques políticos antigos que estão por perto dela, que faz parte da aliança dela, que trava, e nós temos aí um certo enrosco, de tal forma que não temos a reforma política, não temos os avanços necessários que a nossa sociedade precisa. Eu sou esperançoso, eu acho que nós estamos melhorando, a cada pleito está havendo um certo enxugamento de políticos, alguns vereadores aí que não ganharam a eleição dessa vez, e não podia ganhar mesmo, porque eles manchavam o parlamento, e à medida que entrou novos, alguns não tão bons, mas outros excelentes, que estão dando boas contribuições para o parlamento em Goiânia, mas que não são mostrados. Aqueles bons serviços que eles prestam não mostra, porque a notícia não tem vendagem, que não chama atenção, aí não se coloca isso no ar. Aí eu não estou falando do seu programa, viu, André? Porque eu acho que você dá uma grande contribuição, mas nós, em regra, é assim que nós da área da política, da boa política, estamos sentindo. Aqui, inclusive no Capital Urgente, no Jornal Argumento, nós sempre primamos pela democracia, e a democracia pressupõe-se do princípio do contraditório, né? Nós não somos donos da razão, nós trazemos pessoas aqui, fazemos perguntas e as respostas são dadas, e quem está em casa que faça o seu julgamento. Com certeza. Agora, o senhor tocou num assunto importante. Eu tenho dito reiteradas vezes que essa indignação contra os políticos, inclusive existem pessoas até que pensam em extinguir os políticos, eu falo, olha, nós estamos insatisfeitos com a política. Agora, quem faz a mudança na política são os políticos. Se a gente tira os políticos, nós vamos criar aí, voltar para a ditadura. Sim. Exatamente. Eu estou errado ao dizer isso, que para consertar o Brasil, nós temos que ter políticos que mudam a política e não tirar os políticos pensando que vai mudar a política tirando os políticos? A nossa Constituição, aliás, o nosso ordenamento jurídico está estabelecido de tal forma que quem tem poder é aquele que passou pelas urnas. Então é um equívoco quando existe uma regra geral no sentido de desmoralizar o político. Se todas as mudanças estão nas mãos deles, quais os políticos? O que está no executivo e o que está também no legislativo, quer sejam os deputados estaduais, federais, senadores, vereadores, quer seja prefeito, governador e presidente. É esse grupo que é capaz de implementar mudanças. Então, esses representantes e esse nosso sistema representativo, que para mim é a melhor expressão da democracia, é o sistema representativo, porque não há que falar mal do parlamento. E aí eu vou dar um exemplo.